Bem-vindos ao Blueprint Tático de Exploração de Vulnerabilidades em Redes. Material de apoio alinhado aos domínios 3 e 4 da certificação CompTIA Pentest Plus. Ao longo desta apresentação, vamos cartografar, de forma visual e técnica, os principais vetores de ataque que um pentester encontra na prática, da infraestrutura de camada 2, switches, VLANs, ARP, até a interceptação de radiofrequência no perímetro sem fio. O objetivo é que você saia daqui com um mapa mental coeso de como esses ataques se encadeiam em um ambiente real. Antes de entrar em técnicas isoladas, precisamos visualizar o campo de batalha completo, a chamada superfície de ataque. O diagrama deste slide divide o ambiente em 4 quadrantes interdependentes. Internalizem esta frase central: ataques modernos não operam no vácuo. Eles exploram a confiança implícita entre protocolos de roteamento, serviços de resolução de nomes e perímetros físicos. Quadrante superior direito. Infraestrutura Core. Aqui estamos falando de VLAN, ARP, DNS e NAC. Tecnologias que operam em camada 2 e camada 3. São o esqueleto da rede corporativa, e exatamente por isso são alvos primários. Um atacante que compromete a infraestrutura Core essencialmente controla o plano de dados de toda a organização. Quadrante inferior direito. Serviços Windows e Active Directory. NetBIOS, LLMNR e Kerberos formam o ecossistema de autenticação e resolução de nomes do AD. Qualquer falha aqui abre portas para escalonamento de privilégios e movimentação lateral. Quadrante inferior esquerdo. Protocolos e serviços legados. SNMP, SNTP e FTP são protocolos históricos que frequentemente permanecem expostos em redes corporativas. São vetores clássicos de enumeração e negação de serviço. Quadrante superior esquerdo. Perímetro sem fio e RF. Wi-Fi, Bluetooth e RFID estendem a superfície de ataque para além do cabo, e muitas vezes operam com controles de segurança significativamente mais fracos. As setas laranja que cruzam o diagrama representam caminhos de ataque transversais. Um comprometimento em qualquer quadrante pode escalar e pivotar para os demais. Essa interdependência é o ponto mais importante do slide. VLANs são a principal ferramenta de segmentação lógica em redes Ethernet. A premissa é simples. Dispositivos em VLANs diferentes não se comunicam sem passar por um roteador ou firewall controlado. O ataque de VLAN hopping quebra essa premissa explorando o comportamento padrão de switches com trunk links. A técnica apresentada é o double tagging, dupla marcação de frames 802.1q. Observem a anatomia do frame no diagrama. Um frame Ethernet padrão contém o preamble de 8 bytes, endereço MAC de destino e origem com 6 bytes cada, o cabeçalho 802.1q de 4 bytes com a tag da VLAN, o campo EtherType, o payload variável, o CRC de 4 bytes e o interframe gap de 12 bytes, totalizando 132 bytes no cabeçalho de um frame single-tagged. No ataque double tagging, o atacante constrói um frame com 2 cabeçalhos 802.1q empilhados. A primeira tag corresponde à VLAN nativa, geralmente a VLAN 1, que frequentemente não é alterada no default de fábrica de muitos switches. A segunda tag, destacada em laranja no diagrama, contém o ID da VLAN alvo, aquela a qual o atacante não deveria ter acesso. O fluxo de exploração funciona assim. O frame sai do host atacante em direção ao switch 1. Esse switch, operando normalmente, lê e remove a primeira tag, a tag nativa, e encaminha o frame pelo trunk link. O switch 2, ao receber o frame, processa a segunda tag como se fosse a marcação legítima e entrega o frame à VLAN restrita. Atenção à restrição de execução destacada no slide. O ataque é unidirecional. O atacante consegue injetar pacotes na VLAN alvo, mas não recebe respostas, porque as tags não são replicadas no caminho de retorno. Isso torna o double tagging especialmente adequado para exploits de disparo único, como DOS ou injeções cegas, não para ataques que exigem comunicação bidirecional. A contramedida primária é trivial, mas frequentemente não negligenciada. Nunca utilize a VLAN 1 como VLAN nativa em trunk links de produção.
Altere a VLAN nativa para uma VLAN dedicada e sem tráfego de dados, e configure explicitamente as VLANs permitidas em cada trunk. Saindo da camada 2 de segmentação para o protocolo de resolução de endereços. O ARP Spoofing é o clássico ataque man in the middle em redes locais. O protocolo ARP, Address Resolution Protocol, foi projetado nos anos 1980, sem qualquer mecanismo de autenticação. Qualquer host pode transmitir uma resposta ARP para a rede sem que ninguém a tenha solicitado. Essa propriedade é explorada pelo atacante. Analisem o diagrama. Temos 3 hosts. A, com IP 10.3.4.8, B, com IP 10.3.4.5 e o atacante M, com IP 10.3.4.8 e MAC 00, DE, 4D, B3, 3F, 14. O atacante transmite respostas ARP falsificadas em broadcast, associando seu próprio endereço MAC ao IP do host A para o host B e ao IP do host B para o host A. O resultado, visível na tabela MAC falsificada do slide, é que ambos os hosts passam a acreditar que o MAC do atacante corresponde ao IP do parceiro legítimo. Todo o tráfego entre A e B flui através do atacante, que pode capturar, modificar ou redirecionar sessões inteiras. A ferramenta canônica para execução é o ARP Spoof, do pacote DSNIF, com a sintaxe visível no slide. ARP Spoof, -I, ETH0, -T, Target IP, -R, Gateway IP. Ferramentas modernas como Bettercap automatizam esse fluxo e adicionam capacidades de interceptação de credenciais e injeção de payloads. As contramedidas indicadas no slide são 2. Monitoramento ativo via Wireshark para detectar gratuitos ARP replies anômalos e a implementação de Dynamic ARP Inspection, DAI, nos switches. O DAI valida respostas ARP contra uma tabela de binding DHCP snooping, descartando frames forjados. Subindo uma camada, o DNS Cache Poisoning compromete a resolução de nomes em nível de servidor, afetando potencialmente todos os clientes que dependem daquele resolver. O diagrama divide o fluxo em 2 cenários lado a lado. À esquerda, o processo normal. O cliente consulta o servidor DNS local. Se o registro não está em cache, o DNS encaminha a consulta para o servidor autoritativo e retorna o IP legítimo ao cliente. À direita, o cenário de ataque. Quando o servidor DNS local encaminha a consulta ao autoritativo, o sistema do atacante entra em uma corrida para responder primeiro, antes do servidor legítimo. Se o atacante vencer essa corrida, explorando janelas de tempo limitadas e fraquezas na aleatoriedade do campo Transaction ID do protocolo DNS sobre UDP, o servidor local aceita a resposta forjada e a armazena em cache. Todos os clientes subsequentes receberão o IP falso, sendo redirecionados para a infraestrutura controlada pelo atacante, infraestrutura de phishing, servidores de coleta de credenciais ou proxies de interceptação. O slide destaca também um vetor alternativo mais simples, porém igualmente eficaz em sistemas já comprometidos: a modificação direta do arquivo local hosts, que tem precedência sobre qualquer consulta DNS em sistemas Windows, Linux e macOS. A mitigação estrutural é o DNSSEC, Domain Name System Security Extensions, que adiciona assinaturas criptográficas às respostas DNS. No lado da implementação, a randomização de porta de origem e de Transaction ID reduz drasticamente a janela de sucesso para o atacante. Network Access Control, NAC, é a camada de controle que autentica e autoriza dispositivos antes de conceder acesso à rede. Representado na topologia inicial como componente da infraestrutura core, o NAC é um obstáculo que um pentester encontra logo na fase de acesso inicial. O slide apresenta 3 técnicas de bypass, cada uma explorando uma faceta diferente do modelo de confiança do NAC. MAC Spoofing é a abordagem mais direta. O atacante identifica o endereço MAC de um dispositivo já autorizado na rede, uma impressora, um telefone VoIP, um sensor IoT, e clona esse endereço na interface do seu equipamento. Para o switch, o dispositivo parece legítimo.
A ferramenta indicada é o Mac Changer no Kali Linux. O reconhecimento prévio dos Macs autorizados pode ser feito via sniffing passivo ou SNMP enumeration. DHCP proxies representam uma abordagem mais sofisticada. O atacante intercede nas requisições DHCP broadcast da rede, respondendo antes do servidor DHCP legítimo. Com isso, o atacante controla qual endereço IP e quais parâmetros de rede o cliente recebe, potencialmente redirecionando o gateway padrão ou o servidor DNS para a infraestrutura maliciosa. SNMP Traps é a técnica mais cirúrgica. Ao invés de adivinhar ou escanear, o atacante consulta os switches locais via SNMP, frequentemente com a Community String padrão public em texto claro, como veremos no slide de enumeração de serviços, e detecta exatamente quando e em qual porta um novo MAC autorizado aparece. Isso permite timing preciso para o ataque de clonagem. Este slide aborda um dos ataques mais efetivos e submonitorados em ambientes Windows corporativos, o envenenamento de LLMNR e NetBIOS-NS para captura de hashes NTLM-V2. O mecanismo de fallback do Windows é o vetor de exploração. Quando um cliente tenta resolver um hostname e o servidor DNS não retorna resultado, o sistema operacional Windows realiza automaticamente um broadcast local utilizando LLMNR, Link Local Multicast Name Resolution, na porta 5355/UDP, e NBTNS, NetBIOS Name Service, na porta 137/UDP. Qualquer host na mesma rede local pode responder a esse broadcast. O fluxo do ataque, detalhado no diagrama, segue estas etapas. O host-alvo tenta resolver o nome Local File Server via DNS e recebe No Entry Found. O sistema então emite uma query LLMNR em broadcast. O atacante, escutando passivamente com a ferramenta Responder, intercepta essa query e responde I am Local File Server. O host-alvo, acreditando ter encontrado o servidor, inicia um processo de autenticação NTLM, enviando o Authentication Request. O atacante responde com um challenge, e o host retorna um Encrypted Challenge Response, o hash NTLM-V2. O output do responder mostrado no slide é autoexplicativo. Você vê NTLM-V2 hash captured from 10.0.2.8 for user, desktop-pbg8inb/administrator. Esse hash pode então ser submetido a ataque de brute force offline, sem gerar qualquer alerta adicional na rede, ou utilizado diretamente em um ataque de NTLM Relay contra outros serviços SMB da rede. As portas-alvo listadas, 137/UDP, 139/TCP, 445/TCP e 5355/UDP, devem estar bloqueadas no firewall interno ou monitoradas ativamente via SIE. A mitigação definitiva é desabilitar LLMNR via GPO e desativar o serviço NetBIOS sobre TCP/IP nos adaptadores de rede. Kerberos hosting é uma das técnicas mais elegantes de escalada de privilégios em ambientes Active Directory, pela razão precisa de que ela não explora uma vulnerabilidade de software. Ela abusa de uma funcionalidade legítima do protocolo Kerberos. O fundamento. Em um ambiente AD, contas de serviço são associadas a Service Principal Names, SPNs. Qualquer usuário autenticado no domínio pode solicitar um ticket de serviço, TGS, para qualquer SPN sem precisar de credenciais da conta de serviço. Esses tickets são cifrados com a hash da senha da conta de serviço, e é justamente isso que o atacante extrai. O slide apresenta o pipeline em 4 etapas bem definidas. Etapa 1. Escaneamento. O atacante consulta o AD para enumerar todas as contas de usuário vinculadas a SPNs. O comando PowerShell indicado é getNetUser, parte do framework PowerView. Contas de serviço com SPNs são frequentemente configuradas com senhas fracas e raramente rotacionadas. Etapa 2. Requisição. Para cada SPN identificado, o atacante solicita legitimamente um ticket de serviço TGS ao KDC, o Key Distribution Center. Essa requisição é indistinguível de uma operação normal do protocolo. Etapa 3. Extração. Utilizando o Mimikatz com o módulo Kerberos :list/export, os tickets criptografados são copiados diretamente da memória LSASS para um arquivo local, sem interação adicional com o controlador de domínio. Etapa 4. Brute Force Offline. O arquivo de tickets é convertido para formato compatível com John the Reaper via kirby2john.py
e submetido a word lists massivas, como o rocku.txt, com regras de mutação complexas. Tudo isso ocorre completamente offline, sem gerar alertas na rede corporativa. A defesa efetiva exige 3 controles combinados: uso de Managed Service Accounts, GMSA, com senhas longas e rotacionadas automaticamente, AES Kerberos em vez de RC4, e monitoramento de Event ID 4769 com RC4 Encryption Type no SIM. A fase de enumeração é onde um pentester transforma o acesso inicial em inteligência acionável. Este slide mapeia 4 protocolos frequentemente expostos que são alvos clássicos desta fase. SNMP, Simple Network Management Protocol, na porta 161/UDP. As versões V1 e V2C transmitem as chamadas Community Strings em texto claro. A Community String padrão Public está presente em incontáveis dispositivos de rede sem qualquer configuração adicional. Com acesso de leitura via SNMP, é possível mapear a topologia completa da rede, interfaces, rotas, ARP tables, software instalado e muito mais. Apenas a versão V3 oferece autenticação e criptografia adequadas. A ferramenta SNMP Walk automatiza essa enumeração extensivamente. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, na porta 25/TCP. Os comandos VRFY e EXPN, se habilitados, permitem confirmar a existência de usuários e aliases de e-mail sem autenticação. Isso alimenta ataques de engenharia social e listas de alvos para password spraying, que veremos no próximo slide. FTP, File Transfer Protocol, na porta 21/TCP. O protocolo transmite credenciais e dados em texto claro, sendo suscetível à interceptação on-path. Configurações incorretas frequentemente permitem login anônimo e directory traversal, navegação para além do diretório raiz configurado, expondo arquivos de sistema. SMB, Server Message Block, na porta 445/TCP. É o protocolo mais crítico desta lista. O exploit Eternal Blue, CVE NS17010, demonstrou que falhas no SMB-V1 permitem execução remota de código a nível de sistema sem qualquer autenticação. Mesmo com patches aplicados, o SMB continua sendo vetor para ataques de relay de credenciais NTLM, como o Petit Potin. No contexto de pentest, testes de negação de serviço são executados com escopo explicitamente autorizado para avaliar a resiliência da infraestrutura. O slide classifica os ataques DOS em 3 categorias distintas. Camada de aplicação. O objetivo é travar um serviço ou daemon específico, frequentemente de forma não intencional durante processos de fuzzing, quando uma entrada inesperada causa uma condição de crash que não foi tratada pela aplicação. Em contextos controlados, esse tipo de teste revela falhas de robustez antes que um adversário real as descubra. Baseado em protocolo, SymFlood explora a falha de design inerente ao TCP Three-Way Handshake. O atacante envia volumes massivos de pacotes SYM com IPs de origem falsificados. O servidor aloca recursos para cada conexão semi-aberta aguardando o ACK que nunca chega, esgotando a tabela de estados. O módulo Metasploit indicado no slide, auxiliary/dos/tcp/SymFlood, automatiza essa execução. A contramedida é o SymCookies. Baseado em volume, volumétrico, é a abordagem mais bruta. Consiste em saturar a largura de banda do link ou a capacidade de processamento do equipamento com tráfego legítimo em volume esmagador. Em engajamentos de Red Team, isso é raramente executado em produção sem janelas de manutenção definidas. O impacto operacional é imediato e abrangente. Credenciais são a moeda mais valiosa em um engagement de pentest. Este slide apresenta os 4 vetores principais para obtê-las ou comprometê-las. Brute Force. Abordagem algorítmica exaustiva que testa todas as combinações possíveis de caracteres dentro de um espaço de senha definido. A ferramenta Hydra é o padrão da indústria para ataques online. O problema do Brute Force puro é o ruído. Ele gera volume massivo de tentativas de autenticação e possui alta probabilidade de detecção precoce via políticas de bloqueio de contas. Ataque de dicionário. Abordagem inteligente que substitui o espaço de busca exaustivo por word lists pré-computadas, como o rocku.txt, com 14 milhões de senhas reais vazadas,
combinadas com regras de mutação complexas, troca de letras por números, adição de sufixos comuns, capitalização. É significativamente mais rápido e eficiente que o brute force puro. Password Spraying, destacado em laranja como técnica prioritária no slide, é a tática stealth por excelência. Em vez de testar muitas senhas contra uma conta, o atacante testa uma única senha comum, como senha@123 ou empresa 2024 exclamação, contra um grande número de contas simultaneamente. Como o limiar de bloqueio nunca é atingido para nenhuma conta individual, as políticas de lockout não são disparadas. Isso torna o ataque praticamente invisível para sistemas de monitoramento tradicionais modernos. Hash cracking, ataque offline executado contra hashes previamente capturados, via dump de SAN, Kerberos roasting ou LLNNR poisoning. O uso de rainbow tables, estruturas de dados que trocam espaço por tempo de computação, reduz drasticamente o poder computacional necessário para quebrar hashes não salgados. John the Ripper e Hashcat são as ferramentas dominantes. A superfície sem fio expande o perímetro de ataque para além das fronteiras físicas do edifício. O slide organiza os vetores em duas colunas: monitoramento e enumeração passivos, à esquerda, e ataques ativos, à direita. No lado passivo, War Driving com WIGO envolve o mapeamento geográfico de SSIDs utilizando antenas de alto ganho e correlação com coordenadas GPS. O banco de dados público WIGO.net já catalogou centenas de milhões de redes. Eavesdropping é a captura passiva de frames em trânsito no espectro de rádio. Requer rede aberta ou conhecimento prévio da chave WPA para decriptação. A interface em modo monitor no Kali e o Wireshark são suficientes para redes abertas. No lado ativo, The-Authentication Attack injeta massivamente pacotes de de-autenticação forjados, frames 802.11 de gerenciamento que não requerem autenticação para envio. Isso desconecta clientes legítimos, forçando a reautenticação, e o atacante captura o Four-Way Handshake WPA para ataque offline. A ferramenta é o Aircrack NG Switch. WPS PIN Attack explora a falha de design inerente ao Wi-Fi Protected Setup. O PIN de 8 dígitos é validado em 2 blocos de 4, reduzindo o espaço de busca de 100 milhões para apenas 11 mil combinações. As ferramentas River e Pixie Dust automatizam esse ataque. Signal jamming é inundação do espectro RF impedindo qualquer transmissão, um DOS físico. Vale ressaltar, é ilegal sob as regulamentações da Anatel e equivalentes internacionais fora de ambientes de laboratório controlado. Este slide aprofunda os ataques de impersonação de access points, uma das técnicas de interceptação sem fio mais efetivas contra usuários finais. A distinção conceitual apresentada no slide é fundamental para o exame CompTIA Pentest Plus. Um Rogue AP é qualquer roteador conectado à rede corporativa sem autorização. Pode ser um dispositivo instalado por um funcionário sem intenção maliciosa. Um Evil Twin é uma clonagem maliciosa exata do access point legítimo, mesmo SSID e MAC, com o objetivo específico de captura de credenciais e interceptação de tráfego em redes abertas ou com autenticação via portal. O fluxo do Evil Twin no diagrama. O atacante posiciona um Evil Twin AP com sinal mais forte que o AP legítimo e envia pacotes de de-autenticação para desconectar o dispositivo cliente do AP legítimo. O cliente, desconectado, varre o espectro em busca do SSID conhecido e, por política de autoconexão, associa-se ao Evil Twin AP por ter sinal mais forte. Todo o tráfego passa pelo atacante. O ataque Karma é uma variante ainda mais agressiva. Em vez de aguardar, o atacante escuta ativamente os probe requests que dispositivos clientes emitem quando procuram redes salvas anteriormente. O sistema responde a cada probe afirmativamente, simulando ser qualquer rede que o cliente esteja procurando. Combinado com um Captive Portal falso, isso permite coletar credenciais Wi-Fi ou de serviços web de múltiplos clientes simultaneamente. A ferramenta HostAPD WPE integra essas capacidades. O perímetro de radiofrequência não se limita ao Wi-Fi. Este slide cartografa 3 tecnologias de curto alcance frequentemente presentes em ambientes corporativos com controles de segurança deficientes. RFID, Radio Frequency Identification, em 125 kHz, baixa frequência. Cartões de acesso físico, crachás, que operam nessa frequência carecem de qualquer mecanismo criptográfico.
Eles transmitem um ID fixo que pode ser capturado e clonado com hardware de proximidade de baixo custo, como o Proxmark 3, a uma distância de até 50 centímetros, sem o usuário perceber. Esse é o vetor de acesso físico mostrado na síntese de operações do próximo slide. NFC e Smart Cards, em 13,56 MHz, alta frequência. Oferecem maior complexidade criptográfica. Cartões compatíveis com ISO 14443 e ISO 15693 incluem mecanismos de desafio-resposta. A clonagem direta não é trivial, mas técnicas avançadas de Relay Attack, retransmissão da comunicação em tempo real entre o leitor legítimo e um cartão genuíno via dois dispositivos NFC, ainda são viáveis. Bluetooth, em 2,4 GHz. O slide apresenta 3 ataques específicos. Blue Snarfing é o roubo furtivo de dados via conexões não pareadas. Acesso não autorizado a contatos, mensagens e arquivos de dispositivos com Bluetooth visível. Bluejacking é o envio de payloads não solicitados. Menos danoso, mas frequentemente precursor de engenharia social. BLE Spoofing, Bluetooth Low Energy, é o mais relevante em contextos corporativos modernos. Manipula os dados de sensores IoT corporativos que transmitem métricas via BLE sem autenticação, podendo falsificar leituras de sensores de temperatura, acesso ou presença. Este slide final é o mais importante do conjunto. Ele demonstra como todas as técnicas apresentadas não existem em isolamento, mas se encadeiam em uma operação de comprometimento total de um ambiente corporativo. A frase central do slide deve ser internalizada. Atores avançados não executam exploits de forma isolada. Eles encadeiam falhas estruturais menores para comprometer a topologia inteira. O cenário representado simula um Red Team Engagement completo em um edifício corporativo, dividido em 5 etapas sequenciais. Etapa 1. Acesso físico. O operador utiliza um Proxmark 3 para clonar o cartão RFID de 125 kHz de um funcionário, capturado em uma aproximação casual no estacionamento ou elevador, e ultrapassa a catraca do prédio sem levantar suspeitas. Etapa 2. Acesso à rede. Já dentro do edifício, o operador conecta-se a uma porta de rede na sala de reuniões, utilizando o MAC Changer para clonar o MAC de um dispositivo autorizado previamente identificado via SNMP, realiza o bypass do NAC. Etapa 3. Movimentação lateral em camada 2. Na rede de convidados, executa double tag em VLAN hopping para escapar do segmento de convidados e alcançar a LAN corporativa interna, cruzando o controle de segmentação mais fundamental da infraestrutura. Etapa 4. Coleta de hashes. Na LAN corporativa, executa o responder para envenenar LLNNR e NBTNS. Em minutos, hashes NTLNV2 de usuários do domínio são capturados, incluindo, se houver sorte, credenciais de contas privilegiadas. Etapa 5. Escalada de privilégios no AB. Com os hashes, o operador executa Kerberoasting para identificar contas de serviço com SPMs, quebra as senhas offline e escala privilégios até obter controle total do domínio. Domina de mim. A mensagem de encerramento do slide sintetiza a filosofia defensiva que responde a toda essa cadeia. A defesa eficaz exige visibilidade contínua de todo o espectro da superfície de ataque. Arquitetura Zero Trust aplicada de forma consistente, inclusive internamente, e segmentação estrita em camadas 2 e 3. Nenhum controle isolado é suficiente.